Boa noite! Oi, lindos. Eu, joia. Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo super bem, tudo bem, Max? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Cara, que honra te ter por aqui com a gente, viu? Esse convite ele foi feito desde o ano passado e graças a Deus a gente conseguiu achar um espacinho na tua agenda e tu tá aqui hoje com a gente. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade, né? É um prazer. Que bom, fico feliz também, muito feliz, viu, Max? Max, eu fico vendo tuas redes sociais, eu fico babando naqueles pastores, viu? São minhas vedetes, minha paixão. Minhas vedetes. Bom, Max, o tema de hoje era sobre aprendizado e bem-estar, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Quando que os cães aprendem? Vamos começar por aí. Se você puder dar uma luz aqui pra gente, por favor. Bem, então se eu puder primeiro dar uma introdução, só para poder falar do motivo pelo qual estou falando de aprendizado. Claro. Quem me acompanha aí deve ter já um entendimento, uma compreensão que eu estou nisso há muitos anos, né? Eu, na verdade, eu até estou para lançar, já está na fase de edição, um vídeo sobre toda a minha trajetória, a minha memória na sinofilia. E foi algo que começou como uma ideia de apenas um vídeo para tratar das minhas memórias bem particulares no treinamento canino, e o negócio foi tomando uma proporção tal que eu vou ter que fazer um vídeo dividido, na verdade, uma série dividida em talvez 5 ou 6 episódios, e só o primeiro episódio tem 2 horas. E olha que porque na medida que eu fui falando, eu fui lembrando de coisa, e deixou de ser um vídeo só sobre a minha memória particular, mas virou um vídeo sobre a história recente do adestramento brasileiro. É lógico que em 2 horas eu não consegui falar tudo, vai ser muito interessante. Então já fica aí o convite para esse vídeo, que a qualquer momento vai estar no ar aí, e tem muita gente aí que não sabe o que aconteceu no adestramento brasileiro dos anos 80 para cá, e nesse vídeo a gente vai ver parte. É lógico que eu não falo tudo, porque, como eu falei, inicialmente a ideia não era essa, na medida em que ele foi desenrolando, eu fui lembrando das coisas, e ficou com gostinho de quero mais, porque algumas coisas ainda do primeiro episódio ficaram faltantes, mas já vão nisso aí. O fato é que eu comecei basicamente em 1988, quando eu ganhei minha primeira cadela pastora alemã. Mas a gente começa normalmente as coisas de maneira não proposital. Então eu ganhei essa cadela, todos os animais eram paixão da minha vida desde criança. Eu já desde criança sabia que eu queria cursar medicina veterinária. Eu só não esperava, na época que eu ganhei essa cadela, o que isso iria virar na minha vida. Eu tinha 14 anos quando eu ganhei essa cadela. Em 1992, quando essa cadela pôde me dar a primeira ninhada dela, aí é que o negócio desandou. Porque aí eu separei o primeiro filhote dela e, a partir desse primeiro filhote, eu comecei a competir. Então, assim, eu fui envolvido com o treinamento canino, o treinamento, assim, profissional. Não eu como profissional, mas envolvido com o treinamento profissional, claro, já desde 1992, quando eu já estava com esse filho dessa minha cadela, e eu me envolvi aqui no treinamento dos treinadores do pastor alemão aqui na minha cidade e em Juiz de Fora, que era um outro ponto de referência meu, por ser minha cidade de origem, e porque na época Juiz de Fora era chamada a Catedral Brasileira do Adestramento. Juiz de Fora é uma cidade na zona da Mata Mineira, quase próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e eu sou nascido lá, minha família é de lá, e por coincidência era uma cidade com caldeirão cultural comparado com o que era o resto do Brasil, muito forte, sobretudo no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então toda a minha trajetória foi enraizada no treinamento canino de competição e, naturalmente, associada ao pastor alemão, porque, principalmente naquela época,
treinar cães para competição necessariamente significava treinar pastores alemães. Eu até participei de maneira bem próxima do que foi o início do Malinois no Brasil. Os primeiros Malinois que vieram para o Brasil, eu tive como testemunha presente disso tudo, mas a minha vida mesmo sempre esteve envolvida com o pastor alemão. A questão é que eu gastaria aqui muito tempo para falar sobre toda a minha trajetória. Contudo, em 1998, eu me despertei, eu ainda era estudante de medicina veterinária, eu me despertei para o estudo do comportamento animal. Naquela época não existiam médicos veterinários dedicados ao comportamento animal no Brasil. Na verdade, existia o professor João Telhado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi um pioneiro nisso no Brasil, pelo menos, que a gente ouve dizer, e na época eu já sabia. Mas a área dele era uma área diferente da minha. Minha área era muito específica, muito especializada, muito voltada para o comportamento canino aplicado ao treinamento de cães. A gente já tinha, por exemplo, o João Pereira, todos devem conhecer, que é um treinador de São Paulo, que foi, talvez, e creio eu que foi sim, o primeiro treinador brasileiro que se atentou para alguns conceitos teóricos, sobretudo do behaviorismo, para aplicá-los ao treinamento canino. E eu, despertado principalmente por um tenente da aeronáutica na época, de nome Ricardo Roquette, eu foquei no comportamento canino de uma forma mais abrangente. Eu comecei a conhecer um pouco sobre o que era o behaviorismo e também o que era a etologia. Influenciado basicamente, como eu falei, por esse treinador, que era da Força Aérea, na época era o Tenente Roquette, hoje é um coronel da reserva, e ele me apresentou um livro que foi a base para tudo. E isso me despertou, eu ainda estudante de medicina veterinária, uma paixão pelo estudo do comportamento, sempre visando a melhoria do desempenho dos meus cães. Eu fiquei maluco, comecei a estudar, busquei as referências bibliográficas, descobri que nas estantes da biblioteca da escola de veterinária, principalmente naquelas estantes mais empoeiradas e cheias de teia de aranha, existiam livros que poderiam trazer de maneira, claro, se a gente traduzisse o que estava ali da área da etologia, coisas que poderiam ser úteis para os meus propósitos. E comecei a estudar e montar um compilado. Virou um compilado, principalmente para a época, muito grande, até que um dia uma colega de turma falou: Max, por que você não ministra um curso para nós, colegas de veterinária? Porque no veterinário nós não sabemos nada de comportamento, até hoje, né? Continuo sem saber nada de comportamento. Infelizmente, a medicina veterinária hoje, mesmo aquela que seria a salvação da lavoura, que são aqueles colegas que estão se voltando para o comportamento, isso é muito bom, infelizmente estão voltando para o comportamento sob um viés ideológico. E aí, quando a gente começa a estudar algo com filtro ideológico, interpondo nós e o conhecimento, nós já vamos fazer uma dedicação dos nossos esforços e da nossa energia, tanto para o estudo como para a aplicação prática, enviesada. Isso aí é péssimo. Mas o fato é que eu comecei a ouvir essa colega e ministrei um curso para estudantes da escola de veterinária de diversos períodos. Esse curso foi um sucesso total, e aí uma empresa de fomento do empreendedorismo interno lá da Universidade Federal começou a organizar a cada semestre um curso, esse meu curso, né, que era esse meu compilado, que abrangia tanto a parte da etologia, lembrando que a etologia é a ciência que estuda o comportamento animal em seu estado natural, quanto o behaviorismo, que é a ciência que estuda o comportamento dentro de um ambiente experimental, basicamente observando a influência do meio sobre o comportamento. E aí, como não tem jeito da gente dissociar as duas coisas, infelizmente a gente vê muitos treinadores aí, formadores de opinião, radicais para o lado do behaviorismo. Não, as coisas não funcionam como os behavioristas radicais do início do século XX, que criam piamente que a mente é uma tábula rasa, que era simplesmente que o desenvolvimento do comportamento se dava única e exclusivamente em decorrência
interação do indivíduo com o meio, ou seja, era mais influenciado pelo meio do que pela genética. E nessa época, o pai, talvez, do comportamento genético, que foi Charles Darwin, ele já era trucidado pela nova ciência de época, que era chamada ciência do behaviorismo, ali, encabeçada basicamente por Ivan Pavlov, John B. Watson, Edward Thorndike, e coroada, a partir dos anos 20 e 30, por Burrus Frederick Skinner. A questão é que depois dos trabalhos de Konrad Lorenz, Nicholas Tinbergen e Carl von Frisch, a partir dos anos 30, 40 e 50, finalmente nos anos 70, 1973, para ser mais preciso, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina, coroando um trabalho de recuperação de uma visão sobre Charles Darwin, de respeito e consideração sobre a influência da genética no comportamento. Essa ciência foi conhecida inicialmente como ciência da etologia clássica. E, a partir daí, passou-se a ter uma visão mais equilibrada do comportamento, compreendendo que o comportamento ele era, em parte, desencadeado pelas pulsões genéticas, mas também influenciado pelo meio. Então, nós temos uma fase da ciência, a partir, principalmente, do lançamento do livro do Darwin, lá em meados do século XIX, quando ele faz aquela sua célebre viagem às Ilhas Galápagos, no navio Beagle. E aí ele lança A Origem das Espécies. Em 1872, ele lança o primeiro livro de comportamento da história, que é Faces e Expressões dos Homens e dos Animais. Mas essa foi uma época em que a nova ciência da genética, que não tinha o nome de genética, tomou uma força muito grande. E aí nasce a chamada escola do instinto. Tudo era um instinto. Vem a ciência do behaviorismo, a partir do início do século XX, e se contrapõe de maneira tão contundente a essa possibilidade de existência do instinto, ou seja, aquela pulsão comportamental genética, que inclusive cria-se nos Estados Unidos a chamada escola anti-instinto. E essas coisas começam a se reequilibrarem a partir do advento do Prêmio Nobel de 1973, desse grande trio da chamada Escola de Etologia Clássica. E eu recebi, de certa forma, de mão beijada, no chamado livro Der Schutzhund, que foi um livro sintetizado pelo grande treinador e figurante alemão de nome Helmut Reiser. Ele, que já era um doutor, um PhD, um grande treinador, de repente vê explodindo uma nova ciência, um prêmio Nobel na Europa, e fala, opa, peraí, isso aqui tem a ver com o que eu já vejo no meu dia a dia. E aí ele sintetiza isso, traz para o livro dele, que é um livretozinho, pequenininho, mas de extrema riqueza. Tive acesso a esse livro, montei esse compilado, isso foi ganhando uma proporção muito grande. A minha paixão pelo comportamento foi crescendo muito, e depois que eu entrei para as Forças Armadas, eu passei a ministrar esses cursos, inicialmente nas unidades mais próximas aqui, em decorrência de um cão da minha unidade, ter sido campeão brasileiro militar em 2013. Aí o meu nome explodiu dentro das Forças Armadas, eu passei a viajar as Forças Armadas no Brasil inteiro e ministrar esse curso foi crescendo, crescendo, crescendo. Então esse foi um dos pontos de inflexão na minha vida. Mais recentemente, a partir de 2016, quando me foi feita uma proposta por um amigo para a gente tentar colocar todo esse conhecimento acumulado ao longo dos anos, seja conhecimento prático, disputei campeonato mundial, fui da seleção brasileira por algumas vezes, de maneira pública na internet, para que todos pudessem ter acesso, já que até então só podiam fazer meus cursos aqueles que viriam ao meu centro de treinamento, ou quando eventualmente eu ia nas unidades policiais, militares, ou mesmo convidado por civis pelo Brasil inteiro, a gente ficava reduzido e limitado ao tempo e ao espaço. E agora, na internet, a gente está com o mundo nas nossas mãos, né? Atualmente eu tenho cerca de 1.200 alunos online, já em decorrência desse trabalho iniciado em 2016. A questão é que, em 2016, nós passamos um ano fazendo filmagens e montando ou trazendo
para o meio digital todo esse conhecimento acumulado durante esses anos todos. E em 2017 lançamos o curso. O sucesso foi tão grande, principalmente numa época em que não se tinha cursos online de qualidade no Brasil. Eu posso até ser considerado um precursor de um curso realmente robusto nesse setor. Na verdade, o meu curso é o curso com o maior conteúdo teórico técnico em língua portuguesa do mundo. E aí o curso foi um sucesso tão grande que eu voltei com o desejo de estudar. E aí, depois, logo na sequência, em 2018, eu fui para o mestrado em comportamento e voltou a paixão para estudo em comportamento e cada vez mais eu estou focado no aprendizado. Na verdade, é o seguinte, mais recentemente, a minha área de dedicação é aprendizado. Os ensaios sobre a agressão, que é mais recente agora, no último ano e meio, e também bem-estar, porque cada vez mais a gente vê que não tem como entendermos bem-estar sem entendermos aprendizado e sem entendermos os mecanismos da agressão, porque todos esses componentes são regidos basicamente por estruturas e regiões cerebrais comuns. Beleza, então vamos à questão do aprendizado. Agora sim, voltamos à sua sensacional. pergunta. Por favor, repete a pergunta. Repete a pergunta, Fê. A pergunta, por favor. A pergunta era como os cães aprendem? Então, essa é uma pergunta que não é simples de ser respondida. Por quê? A ciência ainda não conhece todas as formas de aprendizado, seja dos cães, seja dos outros animais e também do ser humano. Só citar um exemplo. O filme ali daquele Akita, com Richard Gere. Sempre ao seu lado. Beleza. Como que aquele cão aprendeu aquilo? Porque para a gente saber, de fato, o que fez aquele cão desenvolver aquele comportamento, nós teríamos que ter condição experimental de replicabilidade. Teríamos que repetir e ir testando. Só que é o tipo do evento que não tem como se repetir. Sim. Mas, de fato, alguma coisa aconteceu ali. Algo aconteceu. E a gente tem tantos outros relatos fantásticos, históricos, de acontecimentos, alguns inverídicos, alguns alimentados pela imaginação humana, pelo sugestionamento, mas muitos aconteceram de fato. Nós mesmos, cada um de nós, devemos ter presenciado casos inusitados com cães que a gente fala, puxa vida, como esse cão aprendeu isso? Então, realmente existem formas de aprendizado diversas que nós não temos ainda condição de descrever. Agora, o que eu sempre falo para os meus alunos, e aí tratando de treinamento canino, Sim. é que, não obstante existirem diversas formas de aprendizado diferente, exemplo, aprendizado por imitação. Quem já viu cães de caça caçando, as pessoas sabem que existem os cães chamados mestres. Então, você coloca cães jovens com cães já experientes na caçada, e os cães jovens imitando os cães mais velhos, eles aprendem. Quem gostar de estudar a parte de psicologia, vale a pena aí dar uma estudada na chamada TOM, ou teoria da mente. A gente vai ver coisas incríveis na teoria da mente. Porém, são coisas muito difíceis de sintetizarmos e criarmos replicabilidade, ou repetibilidade, ou experimentabilidade no nosso ambiente, na nossa vida cotidiana, no treinamento de cães. A gente precisa de ser mais objetivo, mais pragmático e criar técnicas. Então, de maneira bem simples, quando a gente trata de treinamento canino, nós estamos, de maneira bem simples, tá, pessoal? Então, não coloquem palavras na minha boca. De maneira bem simplificada, nós lidamos com os chamados aprendizados associativos. Quais são os aprendizados associativos? 2, basicamente. Na verdade, tudo em termos de aprendizados associativos vai girar em torno desses 2. Ou os chamados aprendizados de respostas involuntárias, ou os aprendizados
de ações voluntárias. Quais são as respostas involuntárias? Essa forma de aprendizado foi descrita inicialmente de maneira científica pelo saudoso Ivan Pavlov, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1904. Muitos sabem disso, mas nem todos sabem que, na verdade, ele não recebeu o Prêmio Nobel em 1904 em decorrência da constatação e descrição do condicionamento clássico, mas sim pelo geral dos trabalhos dele na fisiologia da digestão. Deixa eu vou colocar no silencioso. Rapidinho, deixa eu só. E aí, o trabalho dele trata basicamente ou exclusivamente das respostas emocionais, que são respostas involuntárias. Nós não temos controle sobre as nossas emoções. O segundo tipo de aprendizado é o aprendizado de ações volitivas ou voluntárias, que é o chamado condicionamento instrumental, ou segunda lei de aprendizado, que foi desenvolvido, o experimento foi desenvolvido, e o seu processo foi descrito pelo norte-americano, contemporâneo aí, os experimentos foram mais ou menos ao mesmo tempo, pelo norte-americano Edward Thorndike. Há uma confusão que eu sempre faço questão de rebater, uma confusão histórica, que deixa de fazer uma honraria histórica, porque misturam condicionamento operante com condicionamento instrumental. Não que ambos não tenham uma íntima relação, mas a questão é que quando a gente só trata de condicionamento operante, que foi um trabalho mais à frente, quase 30 anos à frente, do tão importante quanto Frederick Skinner, nós deixamos de prestar um respeito histórico ao Edward Thorndike. Então é por isso que eu faço questão de ressaltar o início. E, inclusive, o início se dá nas duas chamadas primeiras leis do aprendizado. Primeira lei do aprendizado, de Ivan Pavlov, que trata de respostas emocionais ou involuntárias, e a segunda lei do aprendizado, que é de Edward Thorndike, que trata de ações voluntárias. A primeira é chamada de condicionamento clássico e a segunda, condicionamento instrumental. Quase 30 anos à frente, de maneira muito genial, Frederick Skinner, se apoiando nessas duas constatações, e é lógico, no acúmulo de conhecimento que a psicologia já passou a adquirir no decorrer dessas 3 décadas. E, entre outras coisas, numa outra habilidade que ele tinha, que era a engenhosidade, ele era um professor pardal, sem contar que, à época, já se tinha mais tecnologia. Thorndike, quando fez o paradigma dele, ele fez com uma gaiola de madeira, a chamada caixa problema, onde tinha um gato lá na caixa de madeira, bem arcaica. Já o Skinner, 30 anos depois, montou a chamada caixa de Skinner de maneira automatizada. Então, o Skinner, ele tinha a seu favor a tecnologia, ele tinha a seu favor a sua capacidade inventiva, ele era um grande inventor, ele era um apaixonado pelas invenções, e ele tinha também o acúmulo de conhecimento desses últimos 30 anos. É lógico, sem deixar de lado a sua própria genialidade, que nós devemos reverenciar, mas eu sempre faço questão de citar isso tudo. Então, voltemos ao que interessa e à resposta da pergunta. Quando a gente pensa em treinamento canino, vamos deixar de elucubrar, sem desconsiderar as outras possibilidades de aprendizado, mas focando naquilo que é possível de se aplicar, de se replicar, se testar, se experimentar. Condicionamento clássico, condicionamento instrumental. Perfeito. Eu escuto o Max falando e eu tenho uma curiosidade muito grande de que tu responda uma pergunta que eu faço para todos, mas pela forma como tu te expressa, eu fico muito mais curioso ainda. Eu queria saber, Max, qual a tua visão? Tu que foi um cara, tu que é um cara que está sendo atemporal, né? Pegou todas as fases do adestramento desde lá de trás
e a tua visão do que era o adestramento, da mudança do adestramento, do que ele está se tornando hoje com essa questão de pessoas querendo proibir ferramentas de trabalho, de treinamento, etc. Tá uma bagunça, tá virando uma bagunça. Então vamos lá. Felizmente ou infelizmente, não sei, nem todas as pessoas gostam de me ouvir, porque eu acho que muito no Brasil as pessoas são muito ligadas em receitinhas, em técnica, em formato. E eu gosto de trazer as coisas de maneira abstracional, tentar fazer as pessoas pensarem. Eu não gosto de simplesmente chegar e entregar o peixe, eu quero provocar a pescaria, de tal maneira que as pessoas aprendam a pescar por si só. Nós temos que deixar de lado o nosso complexo de vira-lata, que nós somos brasileiros. Não, nós somos seres humanos, homens e mulheres, iguaizinhos aos de qualquer parte do mundo. Porém, a nossa ojeriza, a compreensão de teoria e de pensamentos um pouco mais elevados, faz com que nós nos limitemos. Isso não tem a ver necessariamente com nível social, econômico ou cultural, não. Eu conheço pessoas no meio do treinamento que não tiveram oportunidade social, não tiveram oportunidade econômica, não tiveram oportunidade de estudo, mas que têm um raciocínio muito privilegiado. Por quê? Porque tem um raciocínio investigativo. E aqui permitam-me citar quer ver um treinador que não tem um conhecimento teórico grande, e isso em relação a treinadores que têm grande conhecimento teórico, e permita-me até usar o nome dele, que é uma pessoa que eu tenho eu tenho amizade, tenho uma grande reverência e um grande respeito. Em São Paulo, é o Jacques. Não sei quem conhece o Jacques. O Jacques é um cara com uma percepção do comportamento canino, uma mão e assim, um espírito investigativo de não aceitar qualquer coisa, de querer entender as coisas, que, quiçá, todos os treinadores do Brasil tivessem. E, quiçá, os que têm um grande nível intelectual, formação em medicina veterinária, ou em comportamento, ou pós-graduação, ou isso, aquilo, tivessem. E, infelizmente, nós vemos pessoas com graduação, pós-graduação, especialização, etc., que são absolutamente limitadas no raciocínio. E o motivo básico disso, é lógico que existem motivos diversos, mas o motivo básico disso é a arrogância. A arrogância, ou a prepotência, ou a soberba, ela é o limitador do ser humano. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, nós entendemos que nós temos que questionar qualquer tipo de coisa. Nós temos que questionar as coisas. Não, isso não pode ser desse jeito. E agora nós vamos entrar nessa questão aí do treinamento, da mudança da técnica, da mudança da visão e o que está na moda hoje, que é o bem-estar animal e o bem-estar canino. Então vamos lá, vamos filosofar um pouquinho. De médico e de louco, todos nós temos um pouco, né? Todo mundo conhece essa sentença popular e que aplica-se muito à nossa situação. Todos nós temos nossas neuroses. As nossas neuroses, elas nascem de diversas causas, inclusive influências genéticas. Todo comportamento tem influência genética e ambiental. E até eu esqueci de citar, quando eu estava falando sobre o Prêmio Nobel de 73, reza a lenda, né, que durante a coletiva de imprensa no Prêmio Nobel, já que agora a escola da etologia clássica estava sendo reconhecida como ciência, e a etologia estuda basicamente o instinto ou o comportamento impulsionado pela genética, uma jornalista vem para o doutor Nicholas Tinbergen, um dos ganhadores do prêmio, e pergunta para ele: doutor, então, qual é a origem do comportamento? Genética ou ambiental? Aí, o doutor Tinbergen falou: ela é 100% genética. Aí abalou, né? Porque a gente já vinha de quase 60 anos
de uma ciência popularizada de que o comportamento era a influência do meio, em decorrência dos grandes trabalhos Pavlov, John B. Watson, Thorndike, Skinner e assim por diante. Aí vem de repente um cara e fala, não, é 100% genético. Foi talvez um silêncio no auditório. Aí ele deu uma pausa e falou, e 100% ambiental. O que ele quis dizer com isso? Que não tem como separar quantos por cento que é genético, quantos por cento que é ambiental. E voltando para o que eu estava falando, sobre as nossas neuroses. Tudo que a gente tem algo de genético e tem algo de ambiental. E aí, o que a gente pode ter de ambiental nas nossas neuroses vem em decorrência do ambiente que a gente foi criado, da nossa família, de como nosso pai nos tratou, como nossa mãe nos tratou, nossos parentes. Então, nós temos uma carga cultural coletiva, nós temos uma carga cultural individual. E a maneira que nós vamos ver e processar o mundo é decorrente da nossa genética e da nossa carga cultural, seja coletiva, seja individual, e que vai se modificando. Então, a cada momento, eu confronto e processo o meu ambiente de maneira diferente. E isso vai acumulando na minha mente e vai modificando o meu comportamento. A grande questão é que se nós não nos atentarmos para, nos momentos de análise de fatos, tentarmos nos livrar das nossas cargas emocionais e culturais, inevitavelmente, nós vamos estabelecer análises enviesadas. Essa é a tendência. E é exatamente por isso que, via de regra, a ciência trabalha com coletividade. Porque se nós trabalharmos em cima de propostas individuais, nós fatalmente seremos enlevados por viés. Então, nós temos que trabalhar com a coletividade para tentarmos ter um pensamento o mais isento possível. Nós devemos incentivar o nosso espírito investigativo e questionador. Questionador no bom sentido, não é o questionador rebelde sem causa, não. É o questionador no sentido do pensamento. Isso. E aí, nós vivemos um momento em que todo mundo tem voz, porque existe a internet. Qualquer um pode falar. As emoções estão à flor da pele. Nós criamos conceitos para nós que são decorrentes dessa cultura que eu falei. E aí, a partir dos nossos conceitos, ou seja, a partir dos nossos filtros, nós vamos fazer as nossas análises. E aí, aquela pessoa que vem de uma origem em que determinados tipos de ferramentas ou determinados tipos de comportamentos, sejam de humanos, sejam de cães, sejam mais aversivos para ela, lhes geram mais repulsa, criam para si imagens negativas sobre isso. E a partir do momento que criou-se imagem negativa sobre tal ferramenta, sobre tal coisa, ou, sei lá, a pessoa gravou lá que no tempo da escravidão, ou na Idade Média, era feita tortura com as pessoas, colocando uma argola no pescoço com espinhos para dentro. Opa, gravou aquilo ali. E ela tem repulsa aquilo ali, porque às vezes a família dela vem de um movimento contra a tortura. Gente, eu não estou aqui falando a favor ou mal de nenhum movimento ou de nenhum pensamento. Eu estou tentando fazer a gente pensar sobre a origem dos nossos vieses de pensamento. Então, se você tem uma pessoa que vem de uma família, que vem de uma cultura em que isso gera uma aversão muito forte, a hora que ela vê um colar de grampa em um cão, ela vai deixar de pensar se aquilo está fazendo bem ou mal para aquele cão, e ela vai pensar o seguinte, aquilo está fazendo mal, mas na verdade aquilo está fazendo mal a ela. Isso. Por quê? Porque na carga cultural, emocional dela, um colar de grampos necessariamente faz mal porque está associado com um colar da Idade Média que fazia tortura. E aí a gente tem que compreender que, ao contrário do que a falácia das 5 liberdades,
já derrubada pela ciência do comportamento mundial atual, ao contrário do que elas defendem, do que as 5 liberdades defendem, na verdade, o que traz bem-estar não é o cão estar livre de estresse, ou livre de desconforto, ou livre daquelas bobagens que estão nas 5 liberdades, que não são científicas. O que faz o indivíduo se sentir bem é ele ter uma vida que vale a pena. E aí eu encorajo a qualquer um que queira estudar um pouco sobre bem-estar, que procure realmente o cientista do bem-estar da atualidade. Então nós temos uma grande referência no Brasil, citando apenas um exemplo, e citando exemplo porque ele foi o criador da carteira de bem-estar, de comportamento de bem-estar animal aqui da PUC, onde eu participei do meu mestrado, que infelizmente até hoje não consegui concluir. Professor Robert Jung, que é um professor inglês, veio morar no Brasil, criou a carteira de comportamento animal da PUC. O trabalho dele foi tão bem feito que ele foi reconhecido internacionalmente, e a Universidade de Salford, na Inglaterra, tomou ele de nós brasileiros, levou ele de volta lá para a Inglaterra, e lá ele é o pai da carteira de comportamento e bem-estar. Ele é uma das maiores autoridades mundiais atuais no bem-estar animal, e eu tive o prazer, eu, pobre mortal do Max, de ser palestrante junto a ele no Congresso Mineiro de Bem-Estar Animal, que foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais em 2019. Eu tratei mais especificamente sobre treinamento de cães de trabalho, e a palestra dele me surpreendeu muito, porque ele tratou exatamente desse aspecto, derrubando de público a tal das 5 liberdades, é uma falácia aquilo, e apresentando o que realmente a ciência do comportamento animal sustenta hoje, que viver bem é uma vida que vale a pena e não uma vida sem estresse. Porque, na verdade, o estresse não é o mal. O estresse é uma resposta fisiológica. E aí voltemos à neurofisiologia. O estresse não é problema. O estresse faz parte e deve fazer parte da vida. Quando que o estresse passa a ser problema? Existem 2 itens relacionados a um estresse deletério. O primeiro deles, um estresse em que o indivíduo não tem a condição de solucioná-lo ou de se ver livre dele. Isso. Perfeito. Segundo, exposição continuada ao estressor. Agora, só nessas 2 informações, nós colocamos uma infinitude de variáveis. Por quê? O que faz um indivíduo conseguir se ver livre de um estressor mais facilmente ou menos facilmente, tem origem na sua carga genética. Eu que crio aí 110, 120 filhotes por ano, eu vejo claramente qual filhote que vai se tornar um adulto que consegue se relacionar melhor com o estresse e ver livre. Então a gente já não pode criar regras, porque nós estamos lidando com indivíduos diferentes, indivíduos que passaram por um período de formação absolutamente diferente. Então nós temos indivíduos que lidam de maneira diferente com o estresse, e nós temos exposição por tempo mais ou menos prolongado àquele estressor. Agora, o que é o tempo mais ou menos prolongado? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 semana, 2 semanas? Não. Tem indivíduo que é capaz de suportar 1 hora de estresse sem parar. Tem indivíduo que é capaz de suportar 1 semana de estresse sem parar e sai ainda sorrindo. E tem indivíduo que não pode nem pensar no estresse. Isso em decorrência de quê? Em decorrência da genética, em decorrência das experiências. Exemplo, um cão numa clínica. A maior parte dos pânicos que os cães têm da mesa do veterinário não tem sentido. É por causa da primeira impressão que eles tiveram com a mesa. O cão está gritando antes da agulha chegar. Então, na verdade, não é a agulha que faz mal, é a memória emocional que ele já criou daquele contexto. Agora, se você apresenta a clínica veterinária de uma maneira positiva, esse mesmo cão vai suportar uma agulhada sorrindo com o rabo abanando. E, inclusive, isso vai ter diferença de cão para cão. A gente tem que levar em consideração que nós temos a genética, nós temos a epigenética, que é uma ciência absolutamente nova e ainda desconhecida. Quanto que, por exemplo, a exposição ao estresse
durante a gestação, não vai influenciar na capacidade que aquele feto, então, apresentará no lidar de maneira melhor ou pior com o estresse na idade adulta. Nós temos um processo no neonatal que se chama estresse neonatal, e aí vale a pena estudar essa matéria, que inclusive tem brasileiros na vanguarda mundial e tem trabalhos importantes encabeçados por uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente sobre o estresse neonatal. E é com base nesses trabalhos, que hoje está muito na moda, né, a chamada manipulação gentil ou neuroestimulação precoce. Entre outros trabalhos, o trabalho mais clássico foi mais ou menos assim. Eles pegaram camundongos, dividiram as ninhadas e tiraram das ninhadas grupos de camundongos, né, em cada ninhada um grupo de camundongo, tirava por 1 minuto, o outro tirava por 3 minutos, retornava para a ninhada, o outro tirava por tantos minutos, outro tirava por 1 hora, outro tirava por 3 horas. Durante o período neonatal todinho. E fizeram, lógico, diversos tipos de variáveis diferentes aí. Lá na frente, e aqui eu vou citar o experimento mais básico, eles apresentaram a esses camundongos o chamado paradigma da contenção. Colocaram esses camundongos contidos por 24 horas. Aqueles camundongos que não foram retirados do ninho ou durante o neonatal, ou seja, não sofreram nenhum tipo de estresse, morreram depois das 24 horas. Aqueles camundongos que ficaram, gente, estou falando valores hipotéticos, que eu já não me recordo mais do trabalho. Claro, mas dá para entender, Max. Ficaram Perfeito. 1 hora fora do ninho, morreram depois da contenção por 24 horas num tubo. Aqueles camundongos que ficaram 3 minutos fora do ninho e retornaram para o ninho, sobreviveram com qualidade de vida depois daquele paradigma. E aí constataram que é importante certo nível de estresse durante o neonatal. Perfeito. Descobriram também que a pior fase para o indivíduo ser exposto a estresse é na fase pré-puberal. E é exatamente quem treina muitos cães, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu não sou só um teórico, eu treino muitos cães no decorrer da minha vida, eu produzo aí 110 filhotes por ano, sou o maior criador de pastores alemães do Brasil. A gente vê claramente que quando a gente erra a carga de exigência com um cãozinho de 6 meses, a chance da gente perder o rendimento desse cão é muito grande. E cada vez mais eu tenho aprendido que certas coisas eu tenho que corrigir com um filhotinho de 50 a 60 dias. Se eu corrigir isso com um filhotinho de 50 a 60 dias, o efeito deletério não vai ficar, mas o efeito benéfico dessa correção vai ficar. E, inclusive, existe um experimento que foi conduzido lá pelo professor John Scott na década de 50, é muito bem relatado não só no seu livro de comportamento genético, que é chamado A Bíblia do Comportamento Genético, mas também por um livro que é traduzido para o português, que é um livro excepcional para quem quer conhecer um pouco mais de comportamento científico, que é o livro da Bonnie Beaver, que é aquele comportamento canino em guia para veterinários. Vale a pena a gente não só piscar ali no livro, não, mas ler e estudar o livro, porque ela tem um embasamento absurdo e ela é basicamente calcada nesse livro que é chamado A Bíblia do Comportamento Genético, que é do John Scott. E eles fizeram um experimento e constataram que existe uma janela, e aí posso estar equivocado, se é 53 a 57 ou 58 dias, em que, se o cãozinho for exposto a um estressor considerado traumático, mais à frente ele não se lembra. Mas se passar alguns dias, o mesmo estressor vai ficar marcado de maneira traumática. E aí fizeram um experimento, colocaram filhotes dentro dessa janela, o dono chamou, o filhote veio e tomou um choque no dono. Fizeram o mesmo experimento com a ninhada 1 semana mais velha. Passado 1 semana, repetiram isso. Aquela ninhada que estava na faixa de 53, 57 dias, quando o dono chamou, foi feliz no dono. E aquela ninhada que recebeu essa carga elétrica ali dos 58 dias para frente, não queria ir no dono. Então existe uma janela, e essa janela é importante, inclusive, na exposição de um cão a um gato, porque um gato pode ser que dê uma unhada no cão. E se ele der uma unhada no cãozinho de 70 dias, o efeito vai ser absolutamente diferente do que se ele der uma unhada no cãozinho de 52 dias, por causa dessa janela.
Então, nós estamos querendo olhar a ferramenta ou o fato sem observar a interação do fato com o indivíduo ou com o contexto do indivíduo. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje é o desenvolvimento. Não é uma neurose que todos nós temos um pouco, não. Nós estamos vivendo um tempo de desenvolvimento livre e incentivo dessa neurose. Então, o que as pessoas estão preocupadas não é com o bem-estar canino. As pessoas estão preocupadas com o próprio ego, com o próprio bem-estar. Aquilo faz mal à pessoa. Aí, o que ela faz? Proíbe. Eu proíbo. Isso é ditadura. Isso é a ditadura do politicamente correto. Como a sociedade ela está se acovardando, o politicamente correto está dominando. E ele está virando uma ditadura. E aí, como eu não gosto daquilo, eu não gosto de você, eu quero te eliminar. Eu não gosto da forma que você faz, eu vou criar uma lei para te prejudicar. Se a minha preocupação é o bem-estar, e aí o princípio da avaliação de bem-estar é pergunte ao indivíduo. Esse é o princípio científico da avaliação do bem-estar. Como eu vou saber se um cão está bem? Eu tenho que perguntar para ele. É lógico que esse aí é uma afirmativa retórica. Sim. Como que eu pergunto para um cão se ele está bem? Através de parâmetros fisiológicos e ou parâmetros comportamentais. Os parâmetros fisiológicos são quais? São aqueles que a gente vai medir na fisiologia do indivíduo, seja por medição de hormônios, seja por medidas diagnósticas cada vez mais possíveis, como ressonância magnética, tomografia, mais recentemente, optogenética, e aí vale a pena o pessoal recorrer aos trabalhos sobre optogenética da neuropsicologia da USP, associada com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que são trabalhos de vanguarda no mundo, utilizando a optogenética para avaliar a resposta do mecanismo predatório. Então, cada vez mais nós temos condição científica de avaliar parâmetros fisiológicos. O meu experimento de dissertação foi basicamente em cima de parâmetros fisiológicos, dosando cortisol, que é o mais fácil e o mais popular no meio científico, aferidor, hormônio de condição de bem-estar. Eu medi cortisol antes de sessões de treino, depois de sessões de treino, e é óbvio que um treino bem conduzido traz redução de cortisol. Claro. As análises prévias das minhas amostras já mostraram isso de maneira escancarada. Treino bom. Então, ao invés de a gente preocupar com o treino bom, a gente está preocupado com a ferramenta que está sendo utilizada, porque, na verdade, nós queremos um Judas. Nós queremos pegar um Judas para bater, matar nele em público, para satisfazer as minhas aflições e as minhas neuroses. Aí, satisfeito o meu ego, as minhas aflições, as minhas neuroses, pronto. Eu cumpri o meu compromisso com a sociedade. Mas, de fato, eu não estou cumprindo o meu compromisso com o bem-estar. Porém, alguém pode falar, mas peraí, medir parâmetro fisiológico, não tem como ficar medindo. Tá, mas eu tenho os parâmetros comportamentais. Nós sabemos que existem 3 parâmetros comportamentais, os mais básicos de bem-estar, que são posição de orelhas, posição e movimento de cauda e movimento de membros. Então, se durante um processo de treinamento eu tenho um cão atento, com as orelhas em pé, com a cauda banando e se movimentando, ele está escancarando para o mundo que ele está se sentindo bem. Ah, mas você está com colar de eletrônico, você está com colar de grampo? Pronto. Já vem lá a ditadura. Prende esse elemento, essa desgraça, porque ele faz mal aos cães. Mas ninguém perguntou para o cão se ele está se sentindo mal. Aí eu vejo muitos treinadores desses que fazem esse combate tão maldoso, tão malicioso, e que no fundo tem intenções comerciais, que é uma forma de você destruir para poder favorecer o seu público. Então não se cresce com a qualidade do seu trabalho, cresce destruindo o trabalho do outro. Isso. E aí quando você vai ver o treinamento da maior parte, e aí eu não quero generalizar, tá, pessoal? Claro, mas a maior parte desses que são tão enfáticos e incisivos contra as ferramentas, os cães deles que não usam essas ferramentas estão parecendo um Zé morto. Então quer dizer, o cão está se sentindo mal, ele está odiando aquilo que ele está fazendo, mas não tem a ferramenta, então esse é o treinador do bem. Então nós vivemos uma farsa.
nós fizemos uma farsa. Nós precisamos nos levantar contra isso. E não é nos levantar de maneira ativista burra, não. Porque qualquer ativismo, seja de um lado, seja do outro, leva à burrice. Leva à burrice. E aí, eu vejo, eu sou muito combatido aí no meio, né? Eu vejo as pessoas me combatendo, porém eu desafio esses que me combatem a tentar pular para o meu lado e ver o meu dia a dia e fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu posso falar com tranquilidade que eu me joguei do lado de lá e aprendi muito com o lado de lá. Tanto é que o meu treinamento mudou radicalmente nos últimos 30 anos. E mudou porque eu tenho a cabeça aberta. Eu não estou aqui do lado de cá levantando a bandeira do lado de cá contra o lado de lá. Não. Eu estou levantando a bandeira da melhoria das condições. Perfeito. E se necessário for eu aprender com o viés científico do lado de lá, eu vou aprender. Eu quero informações. Eu quero informações. Obrigada. Agora, enquanto eu não tenho todas as informações, eu vou caminhar com o que eu tenho, pisando em chão que eu conheço e tentando avaliar e trazendo as informações de onde quer que sejam para melhorar o meu treinamento. E, na verdade, não foi nos últimos 30 anos que o meu treinamento melhorou, não. Todos os dias eu tenho uma nova concepção sobre algo que eu estou fazendo no treinamento dos meus cães. E eu treino muitos cães ao mesmo tempo. Nós temos um verdadeiro laboratório aqui. Nós temos aqui conosco talvez 20, 30 pessoas labutando diariamente no nosso clube, discutindo, experimentando com filhotes diferentes, cães de idade diferente, treinando faro, treinando obediência, treinando proteção. E a gente só explora todas as emoções dos cães. E nós só conhecemos o todo dos cães se a gente treina faro, obediência e proteção, porque o cão é um ser total. Ele é um cão, ele é um ser que tem faro, que tem obediência, que tem proteção. Os mecanismos de aprendizado são os mesmos nas 3 chamadas disciplinas. E as emoções envolvidas são as mesmas nas 3 disciplinas. E eu só consigo ver todas as facetas de cada emoção e todas as formas de confronto com o meio, com o aprendizado, se eu exponho o indivíduo a essas 3 disciplinas e se, principalmente, eu me exponho a essas 3 experimentações, porque eu amplio a minha capacidade de visão do que é o cão, que é esse ser total. Se eu olho o cão só em algo, só na obediência, por exemplo, é como se eu estivesse observando um objeto, só esse objeto aqui, esse livro, só nessa perspectiva. Mas esse livro é tridimensional, ele tem essa e tem essa perspectiva. Eu posso me tornar especialista nessa perspectiva, mas é uma visão míope. Quando eu treino tudo, eu conheço esse objeto aqui por todas as perspectivas dele. Então, não só eu conheço ele melhor, mas eu desenvolvo melhor a minha capacidade de analisar esse ser, que é um ser total. Ele não é um ser unidimensional. Entendo. Perfeito. Fê, sabe o que acontece quando a live é boa? A gente fica quieto. Além da gente ficar quieto, já são 1h11 de live, tá bom pra ti? Passou muito rápido, né? Tá bom pra vocês, pessoal? Nós temos 72 pessoas na live. Max, eu vou deixar tu tomar uma aguinha, tomar um vinho, que eu tenho 2 recadinhos rápido pra dar. E já tem uma pergunta na sequência. Eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir, obviamente, as tuas respostas, como sempre, são muito bem completas. Pessoal, lembrando que as nossas lives aqui são oferecimento de União Dog, tá? Que é uma parceira que a gente tem com a gente, que a gente disponibiliza o nosso cupom e tu tem desconto na compra de guia unificada, cinto de segurança para carro, enfim, vários tipos de coleiras para o teu cão. Então, faça tua compra lá e ganhe desconto. E também temos com o Paparico Pet, que é uma marca de roedores naturais. Então, se tu tem um cão estressado, um pouco ansioso em casa, também é uma ferramenta bacana para tu dar pro teu cachorro desestressar, tá? Max, o negócio é o seguinte, e ambos têm o cupom Latindo e Matilha, tudo minúsculo, lá no finalzinho da tua compra, utiliza esse cupom que tu vai ganhar desconto. Isso. O bem-estar depende apenas de experiências e situações positivas? Não. Existe uma premissa do comportamento que reza que o objetivo a ser atingido para termos bem-estar não é uma vida sem negativo.
É uma vida com um bom balanço entre negativo e positivo. Uma vida só de negativo mata. Uma vida só de positivo é enfadonha. Isso aqui, eu estou só repetindo as palavras do professor Robert Jung, da Universidade de Salford, tá? Então, eu não estou falando aqui do meu ponto de vista. É lógico que eu estou repetindo algo que eu acredito, por quê? Porque a gente vê na teoria e a gente vê na prática. E aí, se a gente extrapolar, abstrair um pouco para a vida humana, nunca a vida nessa Terra foi tão fácil, tão cheia de facilidades. Nunca o ser humano teve que lutar tão pouco para obter suas necessidades básicas. Nunca foi tudo tão fácil. A gente pode até falar, a vida está difícil, mas não compara com minha avó, que criou 12 filhos. Na pobreza. Não vem comparar. Eu tenho 4 filhos, eu estou tendo uma noção. Só que eu tenho tudo. Eu tenho carro, eu tenho médico, eu tenho o melhor de tudo. Estou eu aqui. E eu e minha mulher nos matando para criar 4 meninos. Mas a minha avó era pobre. Não tinha carro, não tinha telefone, não tinha hospital. Nasceu tudo em casa, criou 12 filhos. Então, o mundo nunca esteve tão fácil. E, ao mesmo tempo, nunca nós tivemos tanta depressão e tanto suicídio no mundo. Pois é. Então, o que vai salvar o mundo não é a facilidade. É o balanço entre a dificuldade e a facilidade. É lógico que o positivo tem que estar mais alto que o negativo. Mas se você só tiver positivo, é enfadonho, leva à depressão. Você precisa do negativo. O negativo faz a vida valer a pena. Se você só tiver tudo o que quiser a vida inteira desde criança, vai ser uma vida desgraçada. Não há nada melhor na vida do que você superar a dificuldade de obter. Porque também colocar o cara numa masmorra e só ser torturado, não, ele vai morrer. Sim. Então, os dois extremos são ruins. Você precisa de uma vida que vale a pena. Agora, para entendermos isso melhor, nós temos que tirar as defesas, baixar as bandeiras e tentar analisar as coisas. A questão é quando a gente coloca a bandeira na frente, acabou. Não tem mais como eu entender o ponto de vista de outro. Ou tentar ver os experimentos científicos do outro lado. Porque é muito fácil eu escolher artigos científicos, experimentos científicos, que satisfaçam a elaboração da minha retórica. Então, primeiro eu estabeleço uma retórica. E aí agora eu vou tentar achar dados que sejam compatíveis e coerentes com a minha retórica. Agora eu exponho a minha retórica. Isso é uma fraude. Recentemente eu fui consultado por uma comitiva do Estado de Minas Gerais, que foi provocada pelo Ministério Público, uma comitiva da Polícia Civil e do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E eles vieram me procurar para eu dar um respaldo técnico-científico para eles, para as perguntas que o Ministério Público fez. O Ministério Público está na caça às bruxas ao pessoal que trabalha com segurança com cães. E é lógico que isso vai acabar respingando em polícia, etc. Uma das perguntas o treinamento de proteção faz mal porque instiga emoções que fazem mal aos cães, etc. Estresse, esse negócio do estresse. A palavra estresse, as pessoas nem sabem o que é estresse, mas usa doidado por quê? Porque gera impacto. A grande questão tem treinamento de proteção que pode gerar um estresse deletério? Tem. Mas antes da gente pensar no tipo de treinamento e na técnica, nós temos que entender que, basicamente, nós temos 3 emoções que podem estar presentes num evento ou numa sessão de proteção. Então, vamos lá. O que a gente chama de sessão de proteção é algo que nós, humanos, no século XX, demos nome. Porém, independente daquilo que a gente deu nome, já existem essas emoções desde a existência animal. Essas 3 emoções que nós fazemos uso delas, em maior ou menor nível, mais para uma, mais para outra, ou para as 3 juntas, num balanço diferenciado, no que a gente chama de treino ou ação de proteção. Basicamente, é a chamada defesa ou agressão reativa. A segunda, a agressão social ou agressão ativa. E a terceira, agressão predatória, ou comportamento predatório, ou no jargão do treinamento caça. Basicamente, são essas 3 emoções. Essas 3 emoções, elas têm motivadores diferentes e objetivos
comportamentais diferentes. Quando a gente trabalha mais com o que no jargão a gente chama de defesa, que é a agressão reativa, nós estamos trabalhando mais com o chamado centro da luta ou fuga. Então, isso gera uma carga maior de estresse, porque é o centro do desencadeamento do HPA, que é o eixo hipotálamo hipofisário, e toda a descarga na suprarrenal ou adrenal de catecolaminas e cortisol. Se a gente vai para o outro extremo, que é a chamada caça, a gente vai para o centro do prazer. Que a caça pertence ao mecanismo de aquisição de alimento e que o seu desenvolvimento está intimamente relacionado com o centro do prazer, onde a dopamina tem um fator preponderante de desenvolvimento. Mas nós temos a agressão social, que estaria mais ou menos entre os dois, que tanto tem o seu papel de acionamento no HPA, quanto também tem uma forma de intersecção que nós não dominamos ainda na ciência, ao certo, com o centro do prazer. E tem experimentos robustos, recentes, demonstrando que, a partir do momento que há uma experimentação de agressão, o indivíduo passa a buscar repetibilidade dessa experimentação voluntariamente. E um dos experimentos mais clássicos, eles pegaram 2 ratos, um casal, colocaram num lugar, eles se ambientaram naquele lugar, e aí expuseram o macho à entrada de um macho invasor. Esse macho se defendeu e expulsou o invasor. E aí colocaram de novo, e ele sempre conseguia expulsar o invasor. Depois, eles condicionaram a entrada do invasor ao acionamento de uma tecla, uma caixa de Skinner. Não é que o rato passou a tic, 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 sempre que o invasor ia embora, ele ia lá e voluntariamente acionava a tecla. E aí, isso aí são parâmetros comportamentais. Fizeram lá o estudo dos parâmetros fisiológicos e descobriram um crescimento da dopamina nesses eventos. Então, uma sessão de proteção, ela tanto pode ser altamente estressante, para o cão, não é para a plateia. Sim. Como ela pode ser altamente prazerosa. E olha que eu não falei da caça, porque a caça é puro prazer. Eu falei da agressão social. Porque a agressão social, que é a agressão ativa, e a agressão reativa, elas orbitam mais ou menos nas mesmas regiões do sistema límbico. Porque elas estão relacionadas aos centros de sobrevivência. A questão é que a agressão social, ela tem um pezinho no prazer. E a agressão reativa, ela é basicamente relacionada à autopreservação. Então, numa sessão de treino, a plateia, a não ser que tenha conhecimento do que está acontecendo ali, e infelizmente poucos têm esse conhecimento, não consegue enxergar se o cão está sentindo prazer ou não. A não ser que comece, ao invés de ter preconceitos, comece a questionar, perguntar, acompanhar os treinos nos clubes, nas provas de trabalho. Não é à toa que, por exemplo, nos campeonatos de trabalho, na obediência, é altamente penalizado se o cão não tiver com a orelha em pé ou com a cauda em pé e abanando. Então, as provas de trabalho são ferramentas de análise de bem-estar. E aquele que está ali com a cauda baixa e com a orelha para trás, está ali ou por um ou por outro motivo, ou por uma conjunção de ambos. Ou porque ele não tem genética para estar ali, então não poderia estar. Ou porque o treinamento foi pesado demais, ou porque a genética era fraca e teve um treinamento relativamente pesado. Então, as provas de trabalho, mais do que qualquer outra coisa, penalizam as ferramentas que geram mal aos cães. E eles estão querendo acabar com as provas de trabalho. E aí nós teríamos daqui a pouco cães neuróticos, que têm medo de tiro, que não conseguem se relacionar. Por quê? Porque nós perdemos as melhores ferramentas de seleção genética. Sendo que a melhor ferramenta de bem-estar é a prevenção. Pegar um cão que tem pânico de trovão e dar medicamento para ele, ou fazer um monte de coisa, a gente tem que fazer quando ele tem. Mas mais importante do que isso é a gente atacar na prevenção. Isso. E na prevenção, a melhor ferramenta é a seleção genética. Por exemplo, o medo de trovão, de estampido, de rojão,
ele é desencadeado por 2 genes, basicamente, situados no cromossomo 7 e no cromossomo 28. Se nós estabelecermos uma boa seleção, nós teremos gerações vindouras que ficaram como os meus cães, soltando trovão, passageando e tudo, soltando rojão e tudo, dormindo aqui tranquilo. Cerca de 28 a 45% da população canina mundial sofre com sensibilidade a ruído. Contudo, se a gente for na população canina mundial do pastor alemão oficial, isso vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque um pastor alemão não entra em reprodução, não deveria entrar, se ele não passar numa prova de trabalho que se dá tiro para verificar se durante o tiro ele não é diferente. Então, nós estamos numa defesa de bem-estar tentando destruir as melhores ferramentas de bem-estar. Se deixar, eu vou falar aqui a noite inteira. Gente, mas é... Não, mas... É uma aula. Vai, pode ir. Continua. A gente, Max, esse final de semana que passou, a gente participou do nosso primeiro seminário sobre cães de busca e resgate, quer dizer, cães de função. E a gente é mais voltado para a área pet, né? A gente é adestrador, eu tenho uma escola para cães, mas é voltada para a área pet, para situações cotidianas ali da Dona Maria, do Seu João, etc. Só que eu sempre admirei muito cães de função, e sempre tive uma cabeça muito aberta para isso. Mas tu vivenciar na prática e ver cães trabalhando na prática, eu costumo dizer agora para as pessoas, não arrisquem opinar, porque é algo totalmente, é algo muito distante de vocês. É tão distante de vocês, não arrisquem opinar sobre isso. Exatamente. Eu acho que essa é a posição mais sábia. Porque a gente não vai dar palpite sobre aquilo que a gente não conhece. A expressão popular, se você quiser conhecer alguém, coma um saco de sal junto. Então, depois que você comer um saco de sal naquela atividade, aí, com certeza, a sua opinião vai ser diferente. Claro, exatamente. Max, fala, Fê. A questão da gente ter vivenciado essa experiência ajuda muito na questão que o Max falou, da gente conseguir ter uma leitura diferente do cão pet, né? Que a gente, vivenciando só o cão pet, os problemas do cotidiano, a gente até falou que a questão da gente estimular o cão é diferente para um cão pet de um cão de trabalho. E a gente falou, nossa, uma coisa até inversa, né, do que a gente vivencia. E aquela que você falou da gente desconhecer realmente as facetas, né? E aí eu falei assim, me ajudou muito já, eu já tive uma análise do meu cão na segunda-feira diferente, e o meu cão tá comigo há 9 anos. Então, assim, é um negócio que muda muito. Eu acho que todo dono de cão devia começar a estudar, entender, compreender um pouco, para conseguir pelo menos olhar com esse olhar mais curioso, digamos assim, né? Investigativo, como a gente falou. É isso. Max, tem uma pergunta aqui. Tem 3 perguntas, na realidade. Ele escreveu assim, ó. O senhor não acha esquisito o conceito de bem-estar de hoje em dia? Melhor o dog gordo no sofá do que na esteira? Então, essa seria a expressão caricata da realidade. É a forma mais esdrúxula que a gente tem para apresentar algo que é real. As pessoas acham que um cão fica bem se você colocar um tapetinho assim assado para ele, uma gravatinha assim assado. Mas como eu falei desde o início, né? Isso aí faz bem para a pessoa. Sim. Não é para o cão. Como que eu vou saber se aquilo faz bem ou não para o cão? Se eu perguntar para o cão. E se eu resolver perguntar, fatalmente eu terei muitas surpresas. Porque ele vai me falar, às vezes, coisas que eu não quero ouvir. E aí, qual que é a questão? Realmente eu estou preocupado com o bem-estar do cão ou com o meu? Exemplo, uma das coisas que hoje já é ponto passivo no mundo, e aí eu não estou falando de cães de trabalho, tá? Eu estou falando de bem-estar canino. É comida na panela. Comida na panela, na quantidade prevista, no horário previsto, talvez seja a pior coisa que você está fazendo para o seu cão. A previsibilidade é um dos itens de redução de bem-estar. Não é à toa que nos bons zoológicos
já não se sabe, os animais já não sabem qual horário que eles terão acesso ao alimento, nem onde no recinto receberão alimento, nem de que forma. E, inclusive, tem um dia da semana que é imprevisível, que eles não vão receber alimento. Por quê? Porque, de fato, na natureza, os animais não recebem alimento. Eles lutam pelo seu alimento. E nem comem todo dia. A minha dissertação de mestrado tem o seguinte título: O trabalho enobrece o cão. Análise fisiológica e comportamental. O indivíduo se sentir útil, se sentir gestor do próprio sucesso é a melhor coisa que ele pode ter. Então, infelizmente, e é por desconhecimento, a classe veterinária e as fábricas de ração colocam lá no rótulo que você tem que tratar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, por exemplo, com tal quantidade em horário previsto. Mas isso é a pior coisa que você pode fazer. Você vai criar um cérebro de gelatina. E aí, em decorrência disso, lá na frente, para você criar... Todo mundo fala em treino positivo, mas tem que entender que treino positivo é, de fato, treino por reforço. Não é possível reforçar comportamento que não existe. Você só reforça comportamento que existe, mesmo que seja um microcomportamento. A comparação que a gente pode fazer é com a plantinha. Mesmo se eu tiver um brotinho de aroeira, se eu nutri-lo e regá-lo, ele vai crescer. Mas eu não tenho como regar a aroeira adulta, sendo que ele é só um brotinho. Não tem. Eu só tenho como regar o que ele já me dá. Então, eu só tenho como reforçar o comportamento já existente. Porém, dentro do princípio do treino por reforço, todo comportamento reforçado tende a se apresentar com maior frequência e com maior força. E aí é como a plantinha, que eu vou regando, eu rego o que ela é. Mas no dia seguinte ela está assim. Porque a gente aprende enquanto dorme. O nosso músculo cresce enquanto dorme. E aí, se eu tenho comportamento, eu reforço. Mas se eu não tenho comportamento, eu não reforço. Não sei se vocês já leram, e eu recomendo, quem não leu, lê, o livro da Karen Pryor, Não o Mate. Ela cita uma experiência muito interessante dela, quando ela ainda estava no Sea Life Park, no Havaí, na década de 50, quando a equipe dela recebeu da Marinha Americana a seguinte missão. Eles tinham que criar novos comportamentos em uma fêmea de golfinho velha, que já não tinha. Com a idade, né, burro velho não encarta marcha. Ditado popular também, né? Os ditados populares são sensacionais porque eles são desenvolvidos com base na observação empírica ao longo dos séculos. E aí aquela fêmea de golfinho não fazia nada. E não tem como reforçar um comportamento que não existe. E aí a equipe tentou e nada. Como que eles iam jogar uma sardinha para uma fêmea que não fazia nada? Chegou num ponto que eles desistiram. Na linguagem popular, jogaram a toalha. Aí um dos treinadores falou, ó, desisto, chegaram com vocês, não dá. Aí ele pegou o balde de sardinha e jogou para dentro do tanque. A fêmea fez assim, uau! E começou, pá. Acabou aquele balde, pronto, agora ela começou a operar. Aí eles, opa, cancela, voltaram. E aí eles conseguiram tirá-la da inércia. A questão é que os nossos cães são criados de maneira tão antinatural, eles vinham numa crescente de desenvolvimento da sua operatividade. Então ele foi gradativamente aprendendo a lutar pelo seu alimento, na mamada, no deslocar na caixa, porque a mãe não vem enfiar na teta na boca de cada um, ela entra na caixa e aí ele começa a desenvolver o aprendizado. Ele começa a associar o trepidar com o leite. E aí ele começa a se excitar e vai até lá. Aí a gente vem, pega e põe ele para mamar. Então eu estou fazendo a maldade. Eu estou privando o elemento que foi provido da natureza de uma capacidade de desenvolvimento operativo. Eu estou privando ele do desenvolvimento da sua própria capacidade. Isso. Aí, lá na frente, quando a gente vende o filhote, entrega o filhote, ou ganha o filhote, a gente põe ele no canil, vai trabalhar. E aí, de noite, conforme a prescrição do médico veterinário, do rótulo de ração, eu chego com a ração para ele. Ele que até então estava mal ou bem lutando com os irmãos dele para comer a papinha, agora ele está ali, ganhou de graça. Aí ele coça a cabeça, ok, uma vez só não cria comportamento. No dia seguinte, de novo. Daí a pouco ele, uau!
Pronto, criamos um cérebro de ameba. Criamos um indivíduo com um cérebro inativo. A capacidade cognitiva dele vai cair. E aí lá na frente, o que a gente tenta fazer para ressuscitar esse cérebro? E nunca é bem sucedido. Petiscos. Nós temos duas vias de saciação da fome. A chamada via homeostática e a via nutricional. Ou seja, você reequilibrou os nutrientes no sangue, você cessa o seu desejo de forrageamento. Mas nós também temos a chamada via hedônica, que é a via do prazer, regida pela dopamina. E ela é desencadeada, inicialmente, por receptores específicos na boca e no estômago, que detectam a densidade alimentar, basicamente, energia e proteína, gordura e proteína. Então, nós temos duas vias. Quando a gente enche a pança do cão, e lá na frente a gente vai treinar com petisco, nós jogamos fora um grande potencial, que é o potencial do forrageamento, que é o potencial operativo pela sobrevivência. Nós matamos ele. Aí lá na frente nós vamos usar só o prazer. Mas o problema é que quando a gente usa só o prazer, a gente trabalha com vício, e cada vez mais a gente tem que criar algo mais palatável, cada vez mais a gente tem que criar situações que mais favoreçam o cão. E aí a gente deixou de lado um maquinário estacionado. Quando, na concepção atual, e eu digo, não é só no cão de trabalho, é a concepção do mundo moderno do bem-estar canino, ninguém dá mais comida na panela de graça para os cães. Tem que criar atividade. Mente vazia, oficina do diabo. Você tem que criar atividade para o cão. Não é você que dá comida para o cão. Ele conquista a comida dele. E você tem que passar a ser o mestre da criação de desafios para o cão. E é interessante porque quando nós mudamos essa concepção, ter cão fica muito mais divertido para nós também. Porque aumenta a nossa interação com o cão, e aí a cada novo momento de alimentação, isso vira não só um desafio para o cão, para ele obter o alimento dele, mas um desafio para nós. Porque ele cada vez mais torna-se hábil em matar as nossas charadas, e nós cada vez mais temos que nos tornar hábeis em criar novas charadas. E aí, um momento que antes era um momento frio, fisiológico, era só chegar com a panela lá, torna-se um momento interativo. Não só de cognição simples, mas de cognição social. E quando a gente tem interação social num processo cognitivo, nós temos a chamada cognição social humano-dirigida, que entra no seu ápice na troca de olhar. E quando tem troca de olhar entre dois indivíduos, nós temos muito mais do que uma mera caixa de Skinner, de apertar um botão e ganhar comida. Nós temos a liberação de um hormônio importantíssimo, chamado ocitocina. E nós temos que mudar, mexer na nossa concepção de criar cães e do que é bem-estar. Você falar que cuida bem do seu cão, porque você põe a gravatinha nele, paga o pet shop, não põe guia, porque fala que guia com o pescoço faz mal. Faz blá, 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 conversa fiada. Se você não interage adequadamente com o seu cão, se você não cria exercícios criativos para o seu cão, você está fazendo maldade com o seu cão. Então não vem com blá 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 que eu uso colar de grampo, que eu uso colar eletrônico, não. Porque o meu cão, você vai olhar ele trabalhar, ele está com a cauda assim, ó, está com a orelha em pé, está super feliz. Não é a ferramenta no pescoço dele que vai dizer que ele está mal, não. E aí o cão dessa pessoa que está falando mal, tá lá, é igual um songamonga do lado, mas não tem ferramenta, não tem nada, ele cuida porcaria nenhuma. Não vem com esse papo furado, que isso é papo para a imprensa ver, para inglês ver, para agradar o ego das pessoas de um mundo cada vez mais fragilizado. Nós vivemos um mundo de uma falsa paz, que pousa sobre uma tênue linha que é sustentada por uma história de guerra, uma história de sofrimento. Mas nós corremos o risco dessa linha se romper a qualquer momento, seja no nível mundial, ou seja, em pontos isolados da sociedade. E se a gente acreditar que o mundo é essa falsa paz que nós vivemos, nós podemos cair do cavalo a qualquer momento. E aí nós não teremos as ferramentas, tanto em nós, quanto em nossos animais, de sobrevivência a um mundo que, na realidade, é um mundo hostil. É isso aí. Então, não privemos os nossos filhos do estresse. Não privemos os nossos cães do estresse. Criemos eles para vencerem o estresse.
Isso, superar. Isso é superação, isso é desafio, isso dá sentido à vida, né? Exatamente. Nossa. Olha, Fê. A live fica salva, o pessoal tá perguntando, vai perguntar, fica salva, gente. Vocês assistam, anotem, vocês não vão entender nada que tá aqui, porque é uma coisa que eu anotei tudo que o Max foi falando, os livros, porque é um negócio que a gente tem que depois passar limpo e correr atrás, gente. É isso aí. Para nós uma honra imensa, né, ter um profissional do gabarito do Max aqui, que a gente já tinha pensado há muito tempo, Max. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que tu já deve estar cansado de gente vindo elogiar o teu trabalho aí, porque olha, a gente participou do seminário, a gente encontrou lá o PC Brunires, falou muito bem de ti também. Todo lugar que a gente vai que fala de cachorro, o teu nome surge. O teu nome surge. Então, para nós é um prazer muito grande te ter aqui. Essa live aqui ela vai ficar salva com muito orgulho, tá? Com muito orgulho. Muito orgulho. E é isso, Fê. A notícia ruim é que, infelizmente, acabou. Acabamos. Deu tempo do nosso convidado. Max, a gente vai aproveitar esse final de live para você passar o recado. O pessoal perguntou em relação a cursos, site. O Max também tem um canal no YouTube muito legal, se vocês quiserem ver, tem bastante isso. Conteúdo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas, assim, dá o seu recado final aí, Max, para a gente encerrar e você poder descansar. Então, para quem achou legal essa live, para quem se interessou um pouco no meu trabalho, eu atuo em... Eu posso dizer que a minha atuação nos últimos 30 anos se dá em duas áreas básicas. No comportamento aplicado ao treinamento e na genética comportamental aplicada ao treinamento. Então, tanto eu sou focado na melhoria da compreensão do comportamento daqueles indivíduos, para que eu possa ter um desempenho melhor no treinamento, como eu também sou focado na melhoria da genética para me oferecer cães cada vez melhores para os meus propósitos no treinamento. Agora, dentro disso aí, eu navego em diversos ambientes, seja no ambiente das provas de trabalho, seja no ambiente militar. Eu fui militar há muitos anos, sou militar do Exército da Reserva e trabalho ainda com instrução de pessoal militar, seja pessoal policial, policial civil, militar do Exército, etc. Então, eu navego nessas áreas, eu tenho formação na detecção de explosivos, em cães de patrulha, etc. Por quem tiver interesse, seja na área do aprendizado, a área PET não é a minha especialidade, apesar de eu ter trabalhado durante muitos anos, porque essa é a nossa base profissional, é o sustento, principalmente no início de carreira, né? Hoje em dia não mais trabalho na área PET, mas atuo na área PET de maneira indireta, ou seja, levando conhecimento aos treinadores PET, porque com certeza o conhecimento ele é extrapolável. Quando a gente compreende o comportamento, a gente vai agora utilizar de acordo com o indivíduo que a gente tem na mão. Trabalho na formação de treinadores de competição e trabalho na formação de treinadores de cães de serviço, de polícia e cães militares. Também trabalho na criação de cães pastores alemães com genética exclusiva para trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e onde eu posso lhe ajudar, basta entrar nas minhas mídias sociais. Tem aqui o meu Instagram, que eu reconheço que é péssimo, eu não sei mexer no Instagram, só postando meus videozinhos, tipo uma criança brincando, vou pôr esse vídeo aqui. Então, eu peço perdão se meu Instagram não é tudo aquilo que poderia ser. Agora, eu foco mais no meu canal, que é exclusivo de ensino, que é o meu site, maxmacedo.com.br. Lá tem todos os meus cursos online disponíveis. Tem também o site do meu centro de treinamento, onde eu recebo cães de terceiros, recebo pessoal para fazer cursos presenciais. Quem quiser conhecer lá, tem foto, tem vídeo, tem apresentação, tem tudo lá. Tem o meu calendário de cursos, que é o adestreseucão.com.br. Tem o site do meu canil de criação de pastores alemães. Eu fui pioneiro na criação sistemática de pastores alemães com genética específica para trabalho no Brasil. É canilsadonana.com.br. E tem o meu canal no YouTube, que é onde eu despejo vídeos. Tem mais de 500 vídeos lá. Tem muito vídeo educativo, muito vídeo teórico, muito vídeo de treino. E tudo que eu vou fazendo com o maior prazer, despejando lá, para tentar ou para movimentar a sinofilia, que é o canal do Max Macedo. Perfeito. Perfeito, perfeito.
Cara, eu ia falar uma coisa agora. Quer falar, Fê, pra encerrar? E aí eu penso aqui, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Bom, quando eu perguntei para o Max sobre o tema, ele nem pensou 2 vezes, já mandou. Aprendizado e bem-estar, né? E a gente teve uma aula de história, de genética, de comportamento. A gente aprendeu aqui nesse pouco tempinho que o estresse gera aprendizado, né? Que a gente só tem que saber trabalhar, gerenciar isso. E que, assim, uma coisa que eu tô vivendo ali pelo Latino Matilha é o que você falou, quando que a gente tá feliz, o que é bem-estar? É uma vida que vale a pena. Então, tá perto de profissionais e trazer você aqui para disseminar informação de qualidade, de graça, que hoje falta muito. Então, por isso que a gente falou, Latino Matilha é reunir pessoas profissionais que podem somar na vida de uma pessoa que quer ler sobre o assunto, seja dono de cão, seja treinador. Então, assim, obrigada, Max, pela aula, né? Só coçou a mão da gente procurar mais. E é isso. Agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Que honra ter você aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Foi um prazer. Obrigado pela honraria e consideração. Perfeito. É isso. Para quem não sabe aqui, tá assistindo essa live, é seguidor do Max, o Latino Matilha, é isso. É a união do nosso segmento. A gente traz vários adestradores, veterinários, pessoas que têm formação na área, principalmente canina, né? Para fazer uma live com a gente, contar a sua história, contar suas experiências e disseminar, assim, um pouco do seu conhecimento. Max, boa noite, bom descanso. A gente segue te acompanhando daqui pelas tuas redes. Fê, boa noite também, bom descanso a todos aí. Boa noite. Mais uma live que vai ficar salva aqui no perfil. Beleza? Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.